Você sabia que a Raízen, uma das maiores empresas de energia renovável do Brasil, está sendo negociada a um preço que pode surpreender tanto os otimistas quanto os céticos? Será que estamos diante de uma oportunidade única ou de um ativo que pode decepcionar no longo prazo? Nesse vídeo vou revelar os números ocultos por trás da Raiz 4, que é a Raízen, os fatores que mais impactam o seu preço e como isso pode afetar diretamente os seus investimentos. E o mais importante, no final vou compartilhar um insight que pode mudar completamente a sua estratégia. Se você quer evitar erros caros e descobrir se essa ação merece ou não espaço na sua carteira, fique até o final. Vamos juntos ver tudo que é importante sobre a Raízen. E se você está chegando agora aqui no canal e não me conhece, eu sou Vitor Valério, analista CNPI, médico e investidor. E seja bem-vindo ao Doutor Investidor, o canal que descomplica aí o mercado financeiro para você e mostra a verdade que outros canais não te mostram por aí. E antes de a gente começar a falar sobre a Raízen, eu tenho que deixar alguns avisos. Como analista CNPI, eu tenho que te avisar isso. Apesar de ser analista certificado, a minha intenção aqui é te oferecer informações, tá? Para que você, e somente você, decida se vale a pena ou não investir nesse ativo. Este vídeo é para fins exclusivamente informativos, baseados nos dados mais recentes aqui da Raiz 4, e o conteúdo não constitui recomendação de compra e venda. Invista sempre com responsabilidade. Agora vamos entender se a Raiz 4 é uma oportunidade escondida ou uma armadilha disfarçada no mercado. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o que a Raízen faz. Como que ela ganha dinheiro? A empresa, ela possui diversas fontes de receita, tá bom? Entre elas a produção e comercialização de etanol, e ela tem focado muito nesse etanol de segunda geração, que basicamente eu vou falar daqui a pouco, tem um slide sobre isso, mas é basicamente reutilizar algumas coisas que iriam ser jogadas fora, né, ali da cana-de-açúcar. E ele reaproveita isso para poder produzir etanol. Em relação à comercialização de açúcar, comercialização de combustíveis, bioenergia, então ela utiliza o bagaço da cana-de-açúcar para produzir energia elétrica, então mostrando muito em linha com essa questão de energia limpa, energia renovável e comercialização de produtos derivados, tá bom? Em relação a pontos-chave aqui, que é pontos-chave, na verdade, do setor que a gente tem que olhar, em relação à demanda de biocombustíveis está em alta, isso aqui está alinhado a tendências globais de sustentabilidade. Muito tem se falado sobre isso há alguns anos já, tá? Que é em relação a empresas que têm o foco em alguma coisa sustentável. Isso aos olhos dos investidores é uma coisa boa. Outra coisa, exposição ao mercado internacional. Os preços do açúcar e etanol são atrelados ao dólar, e aí a variação do dólar pode impactar aqui no resultado da empresa. Inclusive a cotação do açúcar, aqui a empresa faz uma coisa chamada hedge. Hedge, para você que não sabe, é uma forma de proteção, onde a empresa trava o valor ali. Vamos dizer que ela acha, nesse momento o preço do açúcar futuro tá ok, tá ótimo para mim. Ela trava ali a operação naquilo ali, para poder não se preocupar no futuro com o preço. Uma coisa importante para o setor dessa empresa é a questão climática. Então a questão climática impacta na produção da cana-de-açúcar e consequentemente também acaba impactando nas margens operacionais, que a gente já vai falar daqui a pouco alguns pontos alarmantes em relação a essa empresa, tá bom? E aí, olhando para esses fatores que a gente comentou agora, a gente tem que fazer um raciocínio. Como que esses fatores podem afetar diretamente os lucros e, mais importante, o preço das ações? Então, o quanto que pode impactar para a ação despencar, né, ir lá para o fundo, o quanto para ela disparar e ir rumo à lua. Para entender isso, para desvendar isso, a gente tem que analisar aqui os resultados da empresa. Olhando para o resultado da empresa, isso aqui é o que eles colocaram no release do último resultado. Por que eu tirei o print para isso daqui? Por essa questão aqui de alavancagem financeira. Eu calculei
baseado no anualizado é um pouquinho maior do que esse valor aqui. Mas como eles colocaram isso aqui como forma oficial, eu vou colocar para vocês esse número aqui. Eles colocaram que a alavancagem financeira está de 2,3 vezes o EBITDA. Para você que não conhece esse indicador, é só olhar aqui a fórmula. Se é a dívida líquida dividido por EBITDA, basicamente, quando eu falo que esse número é 2,3 vezes, significa que para cobrir essa dívida líquida, eu tenho que ter 2 a 3 anos de resultado financeiro dessa empresa. Esse EBITDA é basicamente uma forma contábil onde a gente pega o resultado, o lucro operacional da empresa e volta com a depreciação. Então, por isso que esse Dzinho é de depreciação do EBITDA e volta com a amortização também. Por quê? Basicamente, isso serve para comparar com outras empresas. E aí, quando você tem a depreciação e amortização de um ativo, isso traz um ruído para poder analisar. Então tem essa manobra contábil, que é uma manobra muito polêmica. Inclusive o Warren Buffett não gosta muito desse indicador aqui, né? E alguns investidores também não gostam. Mas a gente utiliza isso daqui como uma baliza para saber o quê? Se a gente entende que a maioria dos títulos de renda fixa que são emitidos por essas empresas, e chamadas de debêntures, por exemplo, algumas debêntures, que a empresa emite falando assim, ó, eu vou pagar tantos por cento e você me empresta esse dinheiro. E a maioria dessas debêntures vencem em mais ou menos 3, 4 anos mais ou menos. Então se esse número é muito maior do que 3, significa que é muito maior do que o prazo que ela tem de gerar caixa, gerar dinheiro ali com a sua operação e pagar e cobrir essa dívida líquida aqui. E lembrar que a dívida líquida é o quê? É a dívida bruta da empresa descontando o que ela tem em caixa no momento, tá bom? Aqui tá os resultados que eles colocaram, mostrando que teve um aumento de 18% na receita líquida. Eles colocaram que o EBITDA ajustado teve uma queda de 29%. Teve a questão de geração primária de caixa, teve menos 50% em relação ao trimestre anterior. O lucro líquido foi maior em relação ao trimestre anterior, 59%. Aqui no trimestre anterior que eu estou falando, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, tá? Então, comparando o trimestre que ele está lançando esse resultado com 2023, entendeu? Outra coisa, sobre os investimentos, priorização dos investimentos com disciplina de capital, eles colocaram aqui o quanto que eles tiveram de investimentos. Em relação ao etanol de segunda geração, eles estão colocando aqui que a margem de contribuição de 14%, e aí a evolução dos volumes da planta de Bonfim dentro do planejado. Então eles falando assim basicamente, a gente vai falar daqui a pouco, eu vou deixar mais para frente, que eu coloquei o resumo do que foi falado nesse release. Aqui está o gráfico mostrando esse aumento da dívida líquida sobre a EBITDA, mostrando que a alavancagem antes era de 2 vezes e subiu para 2,3 vezes, ok? Em relação ao resumo, o CEO falou que os resultados estão muito em linha com o guidance anual. Lembrando que eu falei no vídeo anterior de fundo imobiliário. Se você não sabe, não viu esse vídeo, vou deixar o link aí na descrição, mas eu expliquei o que é guidance lá. Mas basicamente, resumidamente, é a visão que a empresa tem para o futuro, tá? Resumidamente é isso. E aqui eles falam, destacando a expansão de receita e formação de estoques. A moagem recorde no trimestre, com eficiência operacional e recuperação de preços em renováveis. Segunda planta de etanol de segunda geração totalmente comercializada. Ciclo de colheita de resultados de investimentos nos últimos 3 anos. Sobre destaques financeiros, parte já estava ali na figura anterior, né, que a gente já viu em relação à receita, em relação ao EBITDA, em relação ao lucro, estava naquele print do resultado. Investimentos também já estava e também a alavancagem também já estava. A gente já mostrou isso. Em relação aos segmentos operacionais, renováveis e açúcar, teve ali um aumento de 15% na moagem, na produção de etanol 17%, aumento de 17%, açúcar 12%. Mobilidade, teve um aumento no setor de mobilidade, como a gente já falou. Eu falei no início, tá? Vitor, você passou muito rápido e não entendi o que é mobilidade. Volta aí um pouquinho o vídeo, que eu falei que é um dos setores de forma que a empresa ganha dinheiro, tá?
EBITDA ajustado teve um aumento de 72% em relação a esse setor de mobilidade. Teve o crescimento aqui da rede Shell e basicamente isso aqui em relação a combustível, né? Acredito que você deve conhecer a rede Shell, né? Sobre a questão da energia, teve o volume comercializado, aumentou 78%. E aí, em relação às perspectivas da empresa, o foco dela é em eficiência operacional e diluir os custos, porque isso aqui é muito importante, tá? A gente vai ver daqui a pouco o problema dessa empresa, que é em relação ao custo. E a gente falou isso no vídeo do IPO, que eu vou dar o play daqui a pouco para a gente ver. E que a coisa vem se repetindo. Outra coisa que eles falam, manutenção de estoque, aproveitar os melhores preços, eventos relevantes, terem a estratégia de hedge. Hedge basicamente é uma forma de proteção, que a gente já falou, que a empresa faz. Desenvolvimento contínuo em projetos de biogás, geração de energia, desafios e riscos da empresa. O custo do produto vendido aumentou 26,6%, ou seja, o que já era alto aumentou mais. O impacto da inflação nos custos agrícolas e logísticos. Redução na margem líquida em alguns segmentos, também teve redução. Sustentabilidade, redução em 75% de acidentes sérios, isso, top, né? E grave, e acidentes graves nos parques de bioenergia. Mais de 1 milhão de horas de treinamento de mais de 37 colaboradores. Em relação ao etanol, tá aqui, eu já falei que iria ter um slide sobre isso, tá aqui. Basicamente é o que? É uma tecnologia inovadora que utiliza resíduos, por exemplo, como de bagaço e palha da cana-de-açúcar, para produzir o etanol. E esse processo tem diversas vantagens econômicas, ambientais, né, principalmente ambiental, e algumas estratégicas. E aí, qual que é o problema disso? Porque isso é um ponto positivo, né, em relação à sustentabilidade, à imagem da empresa, mas isso tem alguns desafios, por exemplo, altos custos iniciais. Então, a produção de plantas e desenvolvimento de tecnologia para fazer isso demanda investimentos elevados no início. Outra coisa, complexidade técnica. O processo envolve desafios técnicos no tratamento da biomassa e na eficiência da conversão. Isso daqui que eu estou colocando é só pontuando, não está no release da empresa. Até aqui em cima estava no release, tá? Da empresa. Aqui eu só estou explicando o que é esse tal de etanol de segunda geração e qual é o desafio. Então ele tem vantagem, ok, mas tem alguns desafios também, tá bom? Em relação aos resultados da empresa, eu retirei aqui o DRE, balanço patrimonial e o demonstrativo de fluxo de caixa do Morningstar para facilitar o meu cálculo e joguei isso como inputs aqui na minha tabela. O que é input? Basicamente é a entrada de informação. Output é a saída de informação. Então tudo que a gente vai olhar aqui é output, né? Que são as informações que a tabela criou e os meus cálculos criaram baseados nos inputs retirados lá do Morningstar. Sobre a receita vem crescendo, os custos também e demais, as despesas também. E aí basicamente o que acontece? Eu vou mostrar daqui a pouco na análise vertical que o peso do custo da empresa é mais de 93%. E aí, se eu já tenho um custo que já é alto e vai aumentando, a despesa também é alta, vai aumentando, o que acontece? No final, sobra pouco lucro líquido. Para você entender como é que é formado um DRE, claro que eu vou falar aqui de forma mais simplista. Tem pessoas aqui que gostam de mais detalhes. Eu vou falar aqui de forma simplista que dá para você entender, é o suficiente para você entender como um investidor iniciante. Agora, vamos dizer que você é um analista, alguém que trabalha no mercado, aí você tem que saber mais, tá? Mas aqui o meu foco no canal é você investidor iniciante, você investidor da bolsa que não sabe fazer análise fundamentalista e valuation. Se você sabe, aí você faz, tá? Aí você entra mais a fundo aqui, tá bom? Em relação ao DRE, como é que funciona um demonstrativo? DRE significa demonstrativo de resultado do exercício, tá? Basicamente é o que? O resultado da empresa. Então, basicamente, como é que é o DRE? A gente tem a receita bruta, a gente vai retirar os impostos ali daquela venda, vamos chegar na receita líquida. Retirando da receita líquida o custo, a gente vai chegar no lucro bruto. E aí depois retirando as despesas, a gente chega no lucro operacional.
Chegando no lucro operacional, o que acontece? A empresa aqui, ela já falou que ela faz hedge, ou seja, ela faz alguma coisa atrelada ao mercado financeiro. Isso vai entrar como custo em uma despesa financeira, porque se ela tomar prejuízo, isso entra como negativo, então vai descontar do lucro operacional, entendeu? Agora, se ela tiver um resultado positivo, isso vai acrescentar no lucro operacional e lá no final a gente vai aumentar o que se chama de LAI, que é o lucro antes do imposto de renda. Depois a gente vai descontar o imposto de renda e depois vai chegar no lucro líquido. Aqui tem algumas coisas no meio aí, tá? Que eu tô sendo bem mais resumido, a grosso modo é dessa forma. Só que vai ter empresas que vai ter algum item a mais ali no meio, alguns itens, ou outras que vão ter itens a menos, tá? Então, entendendo isso, você entende que aumentando o custo de despesa, consequentemente, vai reduzir o lucro líquido lá no final, entendeu? Entendendo esse conceito. Se eu reduzo o lucro líquido, o que acontece com o ROI? O ROI também cai, né? Lembrando que o ROI é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Lembrando de uma coisa, eu faço o cálculo da seguinte forma, eu calculo PL médio. Vitor, o que é isso? Pensa o seguinte, para uma empresa produzir sua receita atual, ela não utilizou o PL atual, o patrimônio líquido dela hoje. Ela utilizou parte do patrimônio líquido no exercício anterior. Por isso que eu pego o PL anterior mais o atual e tiro uma média para dividir sobre o lucro líquido, tá? Basicamente é isso. E sobre o lucro líquido caindo, o que vai acontecer com a margem líquida? Também vai cair, né? Que é esse amarelinho aqui. Em relação aos custos, isso aqui é uma análise vertical, tá? Olha esse custo aqui, eu vou seguir nessa linha aqui, vou dar um zoom, ó. No TTM, o que é esse TTM? É uma sigla em inglês que quer dizer os últimos 12 meses. Nesse momento, o custo representa 93,22% da receita. Então, já dá aquela bocanhada logo de cara em 93% da receita. Então, já era alto, ó. Perceba, quando o IPO saiu, foi por volta ali de 2021, se eu não me engano, que foi quando a gente gravou o vídeo, a gente tinha a informação daqui para trás, tá? E estava em 93,97 e aí caiu para 93,2. Então, ela deu uma melhorada antes ali de fazer o IPO. E aí, o que aconteceu? Depois foi e aumentou. Novamente, caiu um pouquinho e agora caiu um pouquinho de novo. Mas perceba que, apesar de estar caindo, está sempre acima de 93%. Já teve melhor, né? Ali em 2016, 2017, 91%, mas perceba o desafio dessa empresa em reduzir o custo. Além disso, as despesas aqui da empresa. Se a gente for olhar aqui, ó, antes em 2021, 4%, depois deu uma melhorada, aumentou um pouquinho de novo, e aí agora aumentou mais ainda para 3,98%. Em relação à questão do resultado financeiro, lembra que eu falei do questão do hedge? Se for um prejuízo, vai entrar no resultado financeiro como negativo. Antes, ó, 2023 estava bom, né, 1,4, e agora subiu muito mais, entendeu? Então, mostrando aí o impacto que está tendo nessa variação aí do preço do etanol e em relação ao hedge. Não vou entrar muito mais a fundo nisso. O ideal, se você quer investir nessa empresa, pegar, olhar com mais detalhe tudo que está nisso daqui. Eu vou fazer uma análise mais por alto do que é importante e eu vou explicar exatamente por que eu estou fazendo isso lá no final, ok? Sobre a dívida da empresa está aumentando e aí quando a gente olha o endividamento financeiro, isso aqui é meus cálculos, baseado nesses inputs que a gente fez aí do Morningstar, no TTM, o endividamento financeiro da empresa está em 70%. O que significa isso? Do que a empresa tem, vamos dizer assim, de capital investido, que seria o patrimônio líquido mais a dívida na empresa, aí a gente entende isso como um investimento, vamos dizer assim, nesse valor total de dívida mais o patrimônio líquido, 70%, então 70,24% é dívida, mostrando que a empresa está muito endividada, o endividamento da empresa é muito alto. E principalmente, ó,
a longo prazo. Então essa última linha é endividamento de longo prazo. Então 72% é de longo prazo e 27%, né, em uns quebradinhos aí, é de dívida de curto prazo, ok? Em questão de liquidez, a liquidez da empresa caiu nos últimos anos. E o que significa isso? Liquidez, basicamente, a gente utiliza ativos da empresa e alguns itens dentro do balanço patrimonial para calcular isso daqui. Resumindo, qual é a capacidade da empresa honrar com seus compromissos ao liquidar ela, tá? Liquidar o que ela tem ali dentro do balanço patrimonial dela. A liquidez corrente é uma liquidez corrente ok, ou seja, esse número está acima de 1, então é boa. Já a questão da liquidez geral e seca já é um pouco abaixo de 1, tá? Então é um alarme aqui pra gente. Sobre as margens, a gente já tinha falado que a margem líquida, que é a principal pra gente aqui, que mostra que a empresa está saudável em relação à sua produção, em relação à sua operação, em relação ao resultado financeiro. Se ela está muito saudável, o que acontece? Sobra grande quantidade para a gente aqui de lucro líquido. Só que perceba que nesse momento a margem líquida é de 0,41%. Isso é uma margem baixa. Então como é que a gente calcula isso? A gente pega o lucro líquido e divide pela receita líquida. Então quando esse lucro líquido é pequeno, então pensa, eu tenho aqui um número da receita líquida. Se eu diminuo o numerador, o denominador fica tão grande, né, que vai descontar ali do valor de cima na divisão. E aí cai. Então nesse momento é de 0,41%. Já estava ruim ano passado, né? Quando estava fazendo IPO, não era lá essas coisas, mas era bem acima de 1. Então 1,87 em 2020, 1,33 em 2021 e 1,65 em 2022. E aí a gente vai fazer essa observação também que a gente falou lá no vídeo de IPO. Se o lucro líquido, como eu falei, reduz também, o ROI também diminui. Então, 2020, olha o ROI como é que era bonito. E aí o ROI vem fazendo o que? Veio caindo. Deu uma melhorada ali em 2022, mas no geral veio caindo a longo prazo. Em relação aos giros, basicamente, se quiser tira um print aí. Isso aqui é um cálculo que a gente faz, uma estimativa, para você entender. Vou tentar ser mais simplista para você entender. Por que eu coloquei isso daqui? Porque eu vou mandar isso aqui para a PMEC, eu tenho essa obrigação como analista, mas eu coloquei para a minha análise porque a empresa justificou em alguns pontos o aumento do seu custo e aumento de estoque. E aí a gente pensa o seguinte, vamos fazer um raciocínio breve aqui. A empresa, ela tem a sua produção. Quando ela produz, ela vai ter um estoque aqui no meio do caminho do seu produto. E aí depois ela vai vender. Só que depois ela tem que receber. E aí, para poder ela receber, ela não vai receber na maioria das vezes de cara. Ela dá algum prazo ali para o seu cliente. E quando ela dá esse prazo, então entre o momento da venda e o momento do recebimento, é o prazo médio de recebimento. Entre o momento que ela produz e o momento que ela vende, é o prazo médio de estoque. Entendeu? E aí o que acontece? Para poder produzir, antes ela costuma ter algum fornecedor. Ela tem alguma coisa que ela vai ter que pagar os seus fornecedores. Então, antes de produzir, entre o momento que ela vai fazer, vamos dizer assim, receber e pagar aqui, vamos dizer que pagamento aqui da empresa, aqui embaixo de fornecedores. Entre o momento que ela pega com seu fornecedor algum item, eu tava na frente, aqui ó, pagamento de fornecedor, tá feia a letra, mas eu acho que deu para entender, né? Esse prazo aqui é prazo médio para poder pagar os seus fornecedores. Então esse prazo médio para poder pagar não pode ser muito maior do que a soma desse prazo médio de estocagem e esse prazo médio de receber. Porque qualquer coisa que sobre aqui, ó, vamos dizer que entre esse prazo todo que eu tive aqui em cima e o prazo ali de baixo, vamos dizer que, vou até colocar aqui na frente aqui, uma simulação.
Vamos colocar aqui o pagamento de fornecedores, aqui na frente. Fornecedores. Vamos dizer que tenha esse prazo aqui médio, ó, entre pagar o fornecedor e receber. Nesse momento aqui, o que vai acontecer? Vai pressionar o capital de giro da empresa. Então ela vai ter que pegar dinheiro do caixa e pagar isso. Então isso é um problema. Então quanto maior é esse prazo, o nome disso é chamado ciclo de caixa, tá? Quanto maior esse prazo entre receber e pagar o seu fornecedor, pressiona mais o capital de giro. E aí, se a gente for perceber aqui, ó, o prazo de pagamento, ele deu uma aumentada nesse momento, ó, para 46 dias. Já o estocagem, 31 dias, então está estocando mais tempo, né, subiu. E o prazo para receber, 29 dias, ou seja, ele deu um prazo a mais para o seu cliente. Então, o ciclo de caixa de mais ou menos 13 dias. Claro que esse número aqui, ele varia, tá? Não quer dizer que esse número vai ser completamente, exatamente o que está acontecendo na empresa. Isso é uma estimativa. Então, olhando isso tudo, a gente viu aqui, deu para perceber que a margem líquida caiu para 0,4%, refletindo os desafios operacionais e pressão nos custos. Porque pensa o seguinte, a margem bruta, a gente vai medir, vamos dizer assim, qual a capacidade, a saúde da produção dessa empresa. Já a margem operacional, a gente vai ver qual é a parte da saúde da operação dessa empresa. E aí já a margem líquida, a gente vai olhar tudo isso, desde a produção até a sua operação financeira, vamos dizer de hedge, né, que ela fez. Então, se essa parte toda é saudável, vai sobrar margem pra gente lá, margem líquida pra gente lá no final, tá? E como que isso impacta o valuation da empresa? Eu vou chegar lá, tá? Mas antes vamos entender o guidance da empresa. Então vamos lá para o guidance. Sobre o guidance, está aqui, eles estão falando em relação o etanol de segunda, 4 plantas operacionais, produção e exportação de mais de 80 milhões de litros de etanol aqui, celulósico, em relação ao reforço da oferta integrada de Shell, em relação à expansão de rede. E aí eu fiz alguns, na verdade, resumo aqui disso tudo que a empresa colocou lá no seu releasing, tá? Sobre o guides. O que eles esperam? Produção e eficiência operacional, eles querem melhorar isso, deixar mais eficiente a sua produção, investimentos e alocação de capital, então investimentos totais previstos de 2,2 bilhões, priorizando ali projetos de expansão como etanol de segunda geração, biogás, geração e distribuição solar, mercado e comercialização, estratégia de manter estoques táticos de açúcar e etanol, consequentemente vai dar uma pressionada no prazo de estocagem lá que a gente já viu no cálculo, para maximizar preços em períodos futuros, endividamento e estrutura de capital, então a alavancagem projetada para reduzir, eles querem reduzir para 1,8 dívida líquida sobre EBITDA, então diminuindo a alavancagem da empresa. Sobre margem e receita, sustentação das margens no segmento de mobilidade e energia, com crescimento projetado em áreas como lubrificantes e geração de energia. Então eles querem melhorar a questão operacional, alocação de capital, a questão de endividamento, eles querem dar uma diminuição na sua alavancagem e melhorar as suas margens. E aí, a gente deu para perceber aqui que a empresa tem uma estimativa ali de uma receita crescente com exportação de açúcar impulsionada pela alta do dólar, porém a recuperação total nas margens pode levar mais um tempo devido à instabilidade nos preços do petróleo e custos elevados de produção. E será que esse crescimento é suficiente para justificar o atual preço da ação? Para isso eu vou responder isso na parte do valuation, mas antes vamos falar sobre os riscos e oportunidades dessa empresa. Então voltando aqui, sobre oportunidades. Então a empresa tem uma diversificação de receita
Então, deu para perceber que ela está diversificada em relação à atuação de bioenergia, combustíveis e açúcar. A tendência global de transição energética, então essa tendência a ser uma coisa mais sustentável. Presença global, então exportação de açúcar e etanol em mercados estratégicos. E quais são os riscos dessa empresa? Pressão nos custos, então aumento no custo de insumos e energia. Exposição ao dólar, alta volatilidade cambial pode impactar as margens da empresa. Condições climáticas, como a gente já tinha falado, pode reduzir a produção agrícola. Tava gravando aqui e aí a câmera desligou e eu não percebi. Vamos voltar de novo. A gente estava falando aqui de oportunidades e riscos. Em relação aos riscos, eu falei sobre a pressão de custos. E aí eu vou reagir meu próprio vídeo de 3 anos atrás, quando a gente falou do IPO, e a gente vai perceber que está muito em linha com o que a gente falou até agora. E aí eu vou fazer algumas pausas para a gente comentar. Primeira coisa, a empresa é bem grande, e se sair aqui na faixa indicativa de preço, vai ser uma empresa de mais de 84 bilhões, tá? É uma receita robusta na casa dos 114 bilhões. Em seu setor tem um peso importante, possui uma grande escala, o que daria aí a economia de escala, que é, para quem sabe, entende disso, quanto maior a empresa, ela consegue ter economia de escala. Mas então por que ainda não melhorou aqueles custos que a gente viu, né? E aí que fica um... E aí a empresa explicou, né? Tudo que a gente falou que aumenta o custo da empresa e que eles estão tentando fazer para reduzir, né? Questionamento. Não vejo que a empresa tenha economic moat, ou seja, vantagem de barreira competitiva durável contra os concorrentes, tá? Porque, como ela mesma já falou, é um setor bem competitivo. Então, isso daqui para mim também é um ponto negativo. Outra coisa, custo muito alto, historicamente, de 2013 até a atualidade, sempre maior do que 90%. E continua acima de 90%. O que deixa baixas margens, como a gente já viu. É sensível a preço da commodity, taxa de câmbio e taxa de juros também. E isso a empresa acabou falando porque as coisas pioraram nesses últimos anos depois de ter passado o IPO. O endividamento é alto, mas está saudável, tá? Com a alavancagem da dívida líquida sobre EBITDA menor do que 3. E o endividamento ainda continua alto, como a gente já viu, e também esse parâmetro do dívida líquida sobre EBITDA está no mesmo patamar. E está conseguindo também cobrir os seus juros com o lucro operacional. A oferta é preferencial, ações preferenciais e não ações ordinárias. Isso também para alguns é um alarme, tá? O preço pedido, ao meu ver, está dentro do condizente, não está nem tão barato, mas também não está tão caro assim. Sobre esse último comentário eu vou passar, que é sobre a questão de ter rateio ou não no IPO, porque já passamos do IPO. Mas sobre o preço, se a gente for olhar aqui no máximo do gráfico, a ação ela teve no patamar próximo, porque o IPO ele saiu em R$ 7,40. E a ação ficou nessa casa próxima, ali um pouco menos, mas teve até um ano mais ou menos, em 2022, quando as coisas depois começaram a piorar. Que eu vou olhar aqui quando que isso aconteceu, o que aconteceu nessa época. Mas perceba que até ali ficou legal. E de lá para cá, de 2022 para cá, teve uma queda muito expressiva, principalmente ali em 2023. E aí, eu vou voltar aqui para a tabela para você ver. E tá aqui a tabela, ó, perceba que as coisas pioraram muito. Aqui, se a gente for olhar aqui, ó, a linha de custos e despesas. 2022 para cá, ó, os custos, o que aconteceu? Veio aumentando expressivamente e as despesas também. E aí, mantendo essa questão que a gente viu lá, que vai retirando do lucro líquido no final, sobra pouco o lucro líquido. Vai retirando da receita e sobra pouco lá no final. Então, fazendo uma conclusão aqui, vou até tirar o fone. Esses fatores mostram que investir em Raizen exige uma avaliação cuidadosa, tá? Mas aí pode surgir uma outra pergunta, mas como medir o valor justo dessa ação? E aí para onde a gente vai daqui a pouco, um problema que aconteceu aqui durante a avaliação, que eu vou explicar o que aconteceu,
dentro da avaliação aqui de valuation. Mas antes de eu explicar sobre isso, você já deixou o seu like aí? Ajude o canal a crescer deixando o seu like, porque quanto mais engajamento esse vídeo tiver, mais vai me animar a trazer análises exclusivas como essa. Além de incentivar a trazer mais conteúdo como esse, você também ajuda esse conteúdo a chegar a mais investidores como você. Agora que você deixou o seu like aí, espero que você já deixou, vou explicar qual que é o impasse para mim na precificação de Raiz 4 nesse momento. Devido à política de expansão da empresa, aquisições aumentando e o registro de depreciação que isso tem que trazer, porque ela adquire imóveis novos, equipamentos, tudo a gente vai ver daqui a pouco aqui na frente, isso acaba depreciando e isso a empresa tem que colocar como depreciação. E aí, baseado nisso, como tá difícil estimar qual que vai ser o capital de giro, qual que vai ser a depreciação, nesse momento fica difícil fazer o fluxo de caixa descontado. Qualquer coisa que a gente tente, nesse momento, prever, a chance de a gente errar nesse valuation é muito grande, ok? E aí, o que aconteceu? O capital de giro ficou muito oscilante. Ali, de 2021 para 2022, teve aumento nos estoques. Como a empresa já explicou, ela está tentando ampliar esses estoques de açúcar e etanol, antecipando alguma demanda, e aí aproveitar preços mais favoráveis no mercado, ou seja... isso daqui eu lembro até do meu avô, quando ele era vivo, ele vendia saca de café. Ele estocava o café para poder esperar o preço subir. Então isso aqui é muito isso. Ele está estocando esse produto para que o preço melhore e aí ele venda mais caro. Mas isso acaba pressionando o tempo, né, o prazo de estocagem que a gente já viu lá, que é o PME. Outra coisa... expansão operacional, investimento em novas plantas e na ampliação da capacidade produtiva demandaram recursos adicionais, o que também vai impactar o capital de giro. De 2022 para 2023 teve oscilação do preço das commodities, essa variação acabou impactando ali a receita, consequentemente também o capital de giro. Alteração na política de crédito, mudanças nas condições de pagamento aos fornecedores e clientes influenciaram prazos médios de recebimento e pagamento, afetando o ciclo de caixa e o capital de giro, como também a gente já viu lá na seção de giros e prazo médio de recebimento, estocagem e prazo médio de pagamento, que eu falei que isso é o ciclo de caixa. De 2023 para 2024, a expansão, investimento em expansão. A Raiz anunciou investimentos significativos em plantas de etanol de segunda geração e outras iniciativas. Investimentos aumentaram a necessidade de capital de giro também, ali para suportar as operações ampliadas. Também condições climáticas, como a gente já falou anteriormente, vai impactar na produção da cana-de-açúcar e aí vai afetar a disponibilidade de matéria-prima, exigindo ajuste no capital de giro para gerenciar a volatilidade na produção e nos estoques. De 2023 para 2024, expansão também, mesma coisa, condição climática também foi impactando. Sobre a depreciação, o que eu vi de notícia lá no site deles é investimento em ativo fixo. Quando tem um ativo fixo, quando você pega um ativo, esse ativo vai depreciar, consequentemente, ele tem que registrar isso e teve uma variação muito grande da depreciação. E isso fica difícil de a gente ver para os próximos anos. Aquisições estratégicas, a empresa tem expandido a sua operação por meio de aquisições, incorporando novos ativos ao seu portfólio, e aquisições adicionais de ativos são sujeitos à depreciação. Então também vai entrar em depreciação e aí essa variação fica também difícil de a gente estimar. A empresa até colocou a questão do CAPEX, o quanto que eles esperam investir e tudo mais, de projeção, mas assim, eu fico bem seguro nesse momento ficar projetando isso, que a chance de a gente errar é muito grande. A expansão da capacidade de produção também, o que acontece? A empresa tem ampliado sua capacidade de moagem na cana-de-açúcar e produção de biocombustível, que requer investimento de equipamentos e instalações. Esses novos ativos são depreciados, né? Basicamente, o maquinário, tudo vai depreciar e também vai entrar dentro da depreciação lá e vai ficar também difícil de a gente estimar isso nesse momento
para o valuation. Implementação de tecnologias avançadas, a adoção de tecnologias modernas para aumentar a eficiência e a sustentabilidade das operações, também implica em novos equipamentos em ativos tecnológicos que são depreciados conforme as práticas contábeis. Então isso tudo vai impactar. Outra notícia aqui, ó, recente do 8/10 de 2024, Raízen assina compromisso de 11,5 bi em investimentos para o etanol de segunda geração e mais combustíveis. Então, baseado nisso, ó, eu não vou entrar em méritos porque eu não quero ficar ensinando modelagem nesse vídeo, porque fica complexo demais eu falar isso. Mas no valuation, a gente estima depreciação futura e capital de giro para descontar. Se eu for colocar valores atuais, a variação atual média, eu vou fazer tanta depreciação ali que vai consumir o valor da empresa na modelagem. E isso acaba impactando no preço negativo, entendeu? Ao mesmo tempo, se eu colocar um valor muito pequeno, nesse momento vai jogar o valor justo muito lá para cima. Ou seja, a variação é muito grande. Então, a incerteza é muito grande, por isso que a gente vai adotar dois indicadores aqui para dizer se está caro ou não. Não em relação a colocar um preço justo, mas dizer se é oportunidade ou não. E aí, quais são esses? Um é o Equity Bond, que é um termo que ficou muito famoso pelo Warren Buffett, que ele basicamente considera as ações como títulos de renda fixa e que esse título tem que dar retorno. Só que com a vantagem de que uma empresa cresce. E se a empresa cresce, os rendimentos crescem, tá? Tem duas formas de calcular isso. Tem de uma forma onde a gente pode pegar o lucro dividido pelo preço, a cotação da ação, mas também projetado. Aqui eu não projetei por conta de vários itens que também complicam essa projeção, então já peguei o LAI como referência, que é o lucro antes do imposto. E aí esse equity bond seria de 7,04%. Quando a gente compara com os títulos de renda fixa, porque a gente tem que fazer essa comparação se vale a pena ou não, a gente tem um tesouro pré-fixado aí para 3 anos pagando 13%. Então, bem acima desse valor. E aí é aquela questão do risco-retorno, né? O risco-benefício. Por que eu vou investir numa empresa que tem muito risco se eu tenho aqui um título de renda fixa, tá? Então, isso é um adendo que eu vou falar mais para frente, as minhas opiniões como investidor. Vamos focar mais aqui na análise de forma mais imparcial, tá? Outra coisa, o PEG. Quando a gente calcula o PEG, deu de 1,74, e aí qual que é essa interpretação? Quando o PEG é menor do que 1, a ação está descontada, né? Subvalorizada. Quando o PEG está igual a 1, seria no valor justo, e o PEG acima de 1 sobrevalorizado, ou seja, caro, né? E aí, de acordo com esse indicador, também não seria uma oportunidade. E agora, fazendo um resumo disso tudo, o que aconteceu? A receita veio crescendo, assim como antes do IPO, mas os custos estão muito altos, assim como antes do IPO, sempre acima de 90%. Nesse momento apresenta 93,22% no TTM, ou seja, nos últimos 12 meses. Isso eu comentei na época do IPO. As despesas estão em torno de 3,98% em relação à receita. O resultado financeiro, como a gente já falou, que é a receita financeira já descontada do custo. Aqui, no caso, como eles estão fazendo o hedge, na verdade teve um prejuízo. E aí, e tem outras coisas dentro disso também, tá? Não só hedge. Não vou entrar muito a fundo. Eu sei que tem pessoas que gostam de detalhes, mas eu vou explicar daqui a pouco por que eu não vou me aprofundar mais do que eu já aprofundei. Eu acho que eu já me aprofundei demais e esse vídeo deve estar até longo, né? Em torno de 2023 era de 1,4% negativo. Nesse momento, 2,26% negativo esse resultado financeiro. A piora desses itens diminui ainda mais o lucro líquido, né, porque a gente vai descontar o custo, vai descontar a despesa e o resultado financeiro, que ele é negativo, também vai retirar da receita no final. E aí vai sobrar menos lucro líquido. O endividamento é alto, no momento maior do que 70%. As margens também são baixas. E aí, voltando aqui para mim, primeira coisa, eu preciso fazer um aviso importante. Com bases, agora vou falar a minha parte como investidor. Até aqui tentei mostrar para vocês tudo o que é importante para a Raízen, mas eu vou fazer agora a minha observação
como investidor. Aqui eu tentei fazer o mais imparcial possível. Então eu preciso fazer um aviso importante. Com base nos fatores que eu mencionei ao longo desse vídeo, esse ativo não está em linha com a minha estratégia de investimento. Pode estar com a sua, mas com a minha não. Por isso não pretendo monitorá-lo nem atualizar suas análises regularmente aqui no canal. Quero deixar claro que isso não é uma recomendação, tá? Nem de compra nem de venda, mas sim a minha opinião pessoal como investidor, separada da análise imparcial que apresentei até agora, tá? No final das contas, a decisão de investir ou não é sua, exclusivamente sua, beleza? E aí, gostou da análise da Raiz 4? Então fique ligado porque no próximo vídeo vou explorar uma possível oportunidade imperdível, tá? Na Bolsa Americana. Vamos falar de uma empresa incrível que atua em um setor altamente promissor, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. E se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo que pode fazer toda a diferença nos seus investimentos, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.